Fala pessoal, meu nome é Amilcar Pereira, eu sou professor na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou professor de História e trouxe aqui uma questão para vocês pensarem. A questão é a seguinte: racismo e democracia ao mesmo tempo, é possível? Racismo e democracia? Não rola, não tem como. Não tem como, mas por que não tem como? Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Essa é uma frase que possivelmente você já ouviu, porque ela foi publicada em grandes jornais como título de um manifesto construído pela Coalizão Negra por Direitos, que foi publicado em junho de 2020 em todo o Brasil. E já tem quase 60 mil assinaturas nesse manifesto. Manifesto que tem como título essa frase: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Mas por quê? A gente precisa entender que o racismo é um sistema de poder, de opressão, de exclusão, que atinge a população negra, historicamente, no âmbito do que a gente conhece como modernidade. O que é a modernidade? Esse processo histórico que tem como marco temporal o início do século XVI, que é o processo de dominação de povos aqui nas Américas a partir do século XVI por povos europeus, e que vai se estruturando, vai se consolidando ao longo do tempo, até o século XIX, quando essa modernidade se consolida como poder no mundo todo, no momento em que na história a gente conhece como um imperialismo europeu. Então é lá no século XIX, na consolidação dessa modernidade, que a própria Europa se torna esse poder hegemônico, o maior poder militar, econômico, cultural em todo o planeta. Então é nesse contexto da modernidade, desde o século XVI, o racismo tem sido a principal justificativa para esse processo de dominação dos povos europeus sobre outros povos. O racismo busca legitimar essa dominação dos povos europeus, né? Desumanizando aqueles povos que não são considerados, enfim, iguais aos europeus brancos. E esse racismo tem estruturado as nossas desigualdades aqui no Brasil historicamente. Então é uma construção social, política, histórica, feita por homens, principalmente homens, mas também homens e mulheres. Isso se consolida, esse racismo vai se consolidar com o imperialismo no século XIX. E a própria ideia de democracia é uma ideia que tem como pressupostos a igualdade, a participação, a representação de toda a população que compõe um determinado Estado nacional. Então, essa ideia de democracia, ela não é possível com o racismo, porque o racismo é a legitimação, é a tentativa de naturalização, de justificação da desigualdade existente, apontada ali entre os seres humanos, primeiramente pelos povos europeus, que constituem essa ideia. Como eu disse, a partir do século XVI e até o momento em que, no século XIX, os europeus têm, de fato, poder econômico, poder militar, poder cultural, para impor esse racismo a todos os outros povos considerados povos de cor, né? Povos que fossem vistos como não brancos, não europeus. Então, o racismo inviabiliza a democracia, porque o racismo é um sistema de poder que implanta, né, a própria desigualdade. Se a democracia tem como pressuposto a igualdade, a participação e a representação em termos de igualdade de todos os povos, de todas as populações que compõem um determinado Estado nacional, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Então, a luta contra o racismo é algo fundamental para toda a sociedade brasileira, para que a gente juntos, todos juntos, né, a população brasileira toda, junta, lutando contra o racismo, possa promover a igualdade, possa promover a possibilidade de participação e representação de todas, de todos, de todes, no que de fato, o jogo político, do que é a própria consolidação de um sistema democrático no Brasil. Então, é isso. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Um grande abraço.